Clarice Oliveira, volte ao Bastidores CNN depois de uma grande temporada no Live CNN, brilhou bastante, minha amiga, seja bem-vinda de volta. Também tem uma questão do café frio, né? Arthur Lira já vai sair do comando da Câmara dos Deputados, não tem nem o que reclamar, ele tem que deixar agora o legado dele na aprovação das propostas. Então também enfraquece muito, tanto Pacheco como Lira, de reclamar de qualquer coisa nessa altura do campeonato. E você traz um bastidor interessante sobre o clima das lideranças no Congresso. Conta pra gente o que elas estão pensando e aí na sequência você vem com o seu bastidor do Supremo Tribunal Federal, que parece que foi jogo jogado, né? Jogo combinado, o plenário do Supremo Tribunal Federal respaldar a decisão do ministro Flávio Dino. Muito boa tarde para você, Uribe, boa tarde para a Tainá, todo mundo que está aqui. Vim matar um pouquinho a minha saudade depois de um período ali exclusivamente no live, mas estou de volta. Uribe, a primeira coisa que a gente consegue sentir ali dentro do Congresso Nacional neste momento é um azedume bem consistente entre os líderes com essa decisão do ministro Flávio Dino. Um azedume absolutamente natural, considerando que o que aconteceu foi o seguinte: o ministro do Supremo recebeu ali o projeto que foi aprovado no Congresso depois de meses de negociação e falou: olha, vocês não fizeram o combinado. Então tá aqui, vou liberar, mas vou pedir mais isso. E fez ali uma série de exigências, né, Uribe e Tainá, que tem muito a ver com a transparência, é o que a gente vinha falando aqui desde o começo da elaboração desse projeto. Falta consistência em termos de transparência. Mas teve um outro tema que também azedou um pouco os líderes, pelo que eu pude sentir nas minhas conversas, que é o mecanismo de correção, de reajuste do valor das emendas parlamentares definido ali pelo ministro Flávio Dino, porque ele estabelece ali uma regra mais rigorosa, inclusive com a possibilidade de inclusão das emendas dentro do arcabouço fiscal, ou seja, cumprindo aquele teto de um crescimento de 2,5% ali, que pretende evitar um avanço desenfreado de uma série de despesas, principalmente em momentos onde a nossa economia demonstrar ali algum grau de desarranjo. Dito isso, tem, como vocês estavam pontuando, esse climão, o pessoal está de nariz torto por conta dessa decisão. Só que isso não quer dizer que vá sair daí uma decisão de se contrapor ao Supremo Tribunal Federal. E a linha da Tainá está perfeitamente casada com o que eu ouço, porque a gente está no fim do mandato do presidente da Câmara, Arthur Lira, tem uma prioridade ali, um compromisso com o governo do presidente Lula em fazer andar esse pacote fiscal. E, obviamente, a liberação dessas emendas parlamentares neste momento vem em ótima hora, né? É difícil ali a gente não olhar para essa situação e se fazer essa pergunta: olha, por que esse momento? Afinal de contas, se o ministro Flávio Dino acha que não foi cumprido o combinado, por que liberou dessa forma? Mas a gente, é claro, vê, como você pontuou agora, sobre o que se percebe no Supremo Tribunal Federal, uma estratégia muito bem definida, muito clara, para que o Supremo tente afastar esse componente político que vem dessa liberação, como por meio do endosso geral ao ministro Flávio Dino. Então, os ministros do Supremo, os demais ministros do Supremo, foram para o plenário virtual ontem à noite, abriram de maneira bastante acelerada essa votação e muitos deles, a maioria deles já depositou o seu voto, ainda tem o prazo até hoje no fim do dia, mas já depositou o seu voto referendando a decisão de Flávio Dino. Então isso dá consistência para o posicionamento do ministro, dá força para impor essas novas regras, então, à Câmara dos Deputados. Mas a gente não pode deixar de lembrar que ao fazê-lo dessa forma, é claro que isso alimenta, em alguns setores, aquela narrativa de que o Supremo Tribunal Federal estaria legislando ou avançando sobre as prerrogativas dos parlamentares. Então, vai sustentar um pouco desse discurso, deve aparecer isso nas conversas na reunião de líderes que começa daqui a pouquinho, salvo engano, na casa do presidente da Câmara, Arthur Lira. Tem essa expectativa para que esse clima de reclamação apareça, mas a gente vai ter que esperar para ver qual vai ser o movimento que sai de lá, porque, como disse a Tainá, tem uma série de outros fatores que acabam amarrando um pouco as mãos dos parlamentares nesse momento.